dia, pessoal. O que mais é possível para hoje? Para quem não me conhece, eu sou a Maqueles Medeiros, facilitadora de qualidade de vida através de diversas ferramentas quânticas. Deixa eu aqui preparar uma luzinha para ver se clareia mais essa imagem. E hoje eu vim aqui falar de uma das ferramentas em especial, que é um processo corporal do Axis Consciousness. Cléo, seja bem-vinda. Então, né, o que seria um processo corporal do Axis Consciousness? Processo corporal é porque é feito através de toques suaves no corpo. Hoje, em especial, a gente vai falar de um que é o facelift energético ou Axis Facelift. Por que ele levou este nome, né? Porque, a princípio, uma das coisas que mais aparecia como resultado era a suavização dos traços, né, e das marcas de expressão. Só que esse processo ele vai muito além disso, né? Ele hoje a gente sabe que ele melhora a pressão arterial, ele diminui problemas de estômago. Bem-vinda, Daisy. Eu que sou fisioterapeuta e trabalho há mais de 24 anos em geriatria, eu percebo assim que pacientes com Alzheimer e com Parkinson, ele melhora a mobilidade. Eu já tive resultados com pacientes que não estavam mais mastigando, né? Estavam com dificuldade de deglutição e voltaram a mastigar. Pacientes que não queriam se alimentar, não queriam fazer exercício, estavam bem debilitados, melhorou, teve uma melhora nisso, um entusiasmo maior, né, pela vida. E então o facelift energético, ele é uma ferramenta assim, ó, que para cada pessoa tem um resultado, né? Não escondo, para quem não me segue lá no YouTube, Maqueles Medeiros Facilita, vai lá, eu tenho vários vídeos falando a respeito desse processo corporal facelift, porque ele é o meu preferido, né? Então, eu quando recebi ele, não recebi buscando rejuvenescimento, eu já contei isso, ó, a Neisa chegou. Já vou te chamar, Neisa, para tu contar a tua história, né? A tua relação, a tua comunhão com o facelift, como que isso funciona para ti. Então, né? Para mim, eu não fui buscando ele para isso, para trabalhar rejuvenescimento facial. Eu conheci o facelift numa troca de barras da minha antiga facilitadora, da minha primeira facilitadora de barras. E foi um dia que eu cheguei lá e eu não tava me sentindo bem comigo mesmo, e com perdão da palavra, eu cheguei lá e disse assim, ai gurias, hoje eu tô assim, ó, cagada das moscas. Eu nem queria vir, eu vim mesmo pra ver se dou um up no humor, porque hoje eu não tô me sentindo legal comigo. Vontade que eu tinha de ficar só deitada. E aí uma colega que era praticante de facelift me disse assim, deita aí na cadeira que hoje eu vou te aplicar um outro processo corporal que não são as barras. E aí ela me aplicou o facelift. E assim, ó, o meu bem-estar foi assim, foi sair da cadeira, eu era outra pessoa. Melhorou muito o meu bem-estar, melhorou o meu humor. Eu fui na frente do espelho e comecei a me achar bonita, assim. Olhei, nossa, mas como eu tenho o nariz fininho? Comecei a olhar coisas em mim que eu não tinha percebido ou que mudou, né? Então a gente não sabe se é o ponto de vista que muda ou se é a gente que começa a se enxergar com a nossa magnitude, o incrível que o nosso corpo é. Mas enfim, a partir dali eu me apaixonei por esse processo. Criei o dinheiro, virei praticante dele. Aí quando eu fiz o curso que eu virei praticante, eu amei a forma que eu saí, né, do workshop, que é uma classe de um dia. Eu saí de lá assim, ó, me sentindo super empoderada, fazendo vídeo sem me importar com cabelo, com imagem. E eu digo, pá, eu escolho virar facilitadora disso. Eu vou querer trabalhar com isso direto e reto, essas energias agora. Eu escolho que elas façam parte do meu dia a dia. E realmente elas fazem. Então essa é um pouco da minha história. Agora vai entrar a Maria Inês, tá? Que é praticante de facelift. Vai se apresentar para vocês. E eu vou deixar ela falar um pouquinho de como é a história dela com facelift. Yoga e Finanças, seja bem-vinda. Emi Nunes também. Mais é possível para hoje. Oi, gente. A Oi. claridade. Muito bom dia, muito bom dia. Gratidão, Mac, pelo convite. Deixa eu ver se fica mais claro assim. Gratidão pelo convite. Eu amo as barras e amo o facelift. Então, eu sou uma pessoa assim, quando se trata de axis, barras, facelift,
Eu sou suspeita para falar porque eu me identifico muito com a energia do Axis. Então, Sim. quando eu fiz a minha primeira classe de barras, que foi janeiro do ano passado, nossa, já expandiu muito, todo mundo já notou diferença em mim. E quando eu fiz o facelift, eu notei a diferença, sabe? Parece que várias fichas foram caindo, eu passei a me julgar menos, a me amar mais, e principalmente eu consegui ter acesso a novas dimensões, eu consegui, como se eu estivesse tocando uma nova realidade, uma nova dimensão, foi muito mágico. Então, eu tenho facelift assim como mágica também. É um toque amoroso no corpo, é uma energia que ela não traz só empoderamento, ela traz ganhos financeiros. O facelift, ele é uma energia amorosa, quântica e que te empodera também financeiramente, porque tu começa a acreditar mais em ti, né, Mark? E aí a gente se sente, a gente acessa o nosso ser infinito, né? Através das barras, através do facelift. Então, é um conjunto de coisas. Eu fico assim, eu fico em êxtase quando se trata de barras, facelift, os processos corporais do Axis. Então, Sim. Lisa, eu vou te pedir, se não ficar ruim pra ti, se tu tem como virar a câmera contra a luz, porque tu tá muito escura. Tipo, a gente não tá conseguindo te enxergar e tá só refletindo a luz atrás. melhorou? Ai, Hum, como é que vai hum. ser? Deixa eu ver. Nossa, Mike, agora. O ideal. Aqui, é que eu vim para um espaço que eu achei. Aqui, quem Aí, sabe? ó, se tu, Melhorou? se tu ficar Melhorou, um né? pouquinho Até mais eu tô virada, vira um vendo. pouquinho mais. Agora a gente consegue Aqui? te enxergar, Tá. porque senão antes a gente não tava conseguindo te enxergar direitinho. Pois então, Neisa, mas conta pra nós, e eu concordo com tudo que tu falou, né? Porque assim, eu não escondo, eu sou facilitadora de barras de processos corporais, mas o facelift é um processo que eu amo receber, né? Tanto que eu ativo em mim todo dia. E aí, ontem eu até postei, para quem não viu, na nossa chamada eu coloquei, porque existe essa mudança de imagem, né? Ele começou, a história do facelift começou com essa questão de facelift, né? Que é levantar. Sim. Mas isso é muito mais profundo do que mudança de imagem, né? Como tu mesma estava falando. E como foi o teu primeiro contato com o facelift? Tu recebeu o processo? Tu ouviu Pois é. falar e resolveu fazer um curso, virar praticante? Como é que foi? O meu contato já foi com a classe direto, já fui para a classe antes de receber a aplicação. A facilitadora me ofereceu e eu fiquei encantada, já sentia a energia, não ia ser num final de semana, não ocorreu no final de semana, foi facelift a bordo, e acabou ocorrendo numa quarta-feira, num dia lindo, e ainda acabou com uma noite de lua cheia, então foi uma porção de mágicas acontecendo. Então, eu só tenho boas lembranças dessa classe, né? E aí eu me coloquei num outro espaço. Não só o espaço de me ver, mas o espaço de acreditar mais em tudo que estava ao meu redor. E provavelmente por acreditar mais em mim, tudo foi melhorando, tudo foi expandindo, né? Sim. E me enxergando com outros olhos, olhos de amor. Antes eu era muito, muito suscetível ao julgamento dos outros. Se uma pessoa me dissesse assim, tu tá feia, nossa, eu comprava aquela ideia da pessoa, né? E a gente sabe que não é sobre isso e que a beleza não vem só da parte externa, né? Onde a gente se olha com outros olhos, é a energia que fala pela gente, né? Então, o facelift veio até mim, assim, diretamente com a classe. Eu Que sentia legal. aquela energia e fui direto, eu fui, me joguei na classe, assim, né? Foi muito mágico. E E hoje eu acho legal. eu escuto a Nath falar, eu fico assim, mais Vai falando. Eu acho legal a gente trazer o público que não conhece, assim, que não conhece Axis também. Primeira coisa, qualquer pessoa pode receber esse processo. A não gente tem pode muita. aplicar até nas plantas, né? Sim, Tipo, eu fiz a classe avançada com a Shannon e ela disse, quem não tiver, quem já é facilitadora, né? Que tá aqui só fazendo o pré-requisito,
pode aplicar até nas plantinhas, né? Nossa. Se não tiver uma pessoa para aplicar, aí aplica na plantinha. Sim. Tipo, eu aplico demais no meu cachorro, por exemplo. Ele adora receber essa energia. Então, crianças, a mesma coisa. Ah, tem aquele recém-nascido que ainda chora, que está conhecendo o mundo, está entrando em contato com essa realidade, né? O corpo ainda está em formação, e aí é por isso que ele chora. Ah, aplicar facelift Sim. faz com que essa criança se acalme. Porque é bem isso, eu digo, eu brinco, né? Facelift é amor ao primeiro toque. É um toque que são 32 energias que a gente ativa no corpo, onde a gente faz toques suaves, né? Claro, quando a gente faz a classe, a gente recebe um gráfico ali onde sugere pontos. E, na verdade, não precisa ser só nesses pontos, né? Porque, às vezes, o corpo vai pedindo esse toque em outro lugar. O nosso corpo, ele tem uma consciência própria. Então, quando a Neisa traz aqui, depois da classe foi mágico, porque ela se percebeu diferente, percebeu o redor, é porque é exatamente sobre isso. A gente aumenta a comunhão com o corpo ao receber, né, o facelift. E quando a gente aumenta a comunhão com o corpo, tá tudo interligado, tudo é energia, a gente acaba aumentando essa comunhão com o meio onde a gente está, né? Mas conta sobre dinheiro, que tu falou aí, uma coisa que eu acho que interessa a todo mundo, né? Porque todo mundo está escolhendo dinheiro. Como é isso, Ney? O lift, ele não... Eu acho que através do empoderamento tu vai atraindo mais essas energias, né? Então, depois da classe, eu notei uma mudança de realidade para mim. E isso não foi tão perceptível para os outros, que é o que mais importa é o que a gente está percebendo, né? Eu percebi o acesso a outras realidades. Aquela coisa que a gente acha, não, isso não é para mim, nossa, eu nunca poderei acessar isso. Pode. Nós, como seres infinitos, podemos tudo, podemos acessar o nosso ser infinito e acessar outras dimensões, outras Espaços, né? Porque a gente entra nesse novo espaço, né? E aí, através do facelift, como eu já estava na energia do Axis, assim, fazia acho que um mês que eu tinha feito a classe de barras, nossa, aquilo se multiplicou, foi como se tivesse, assim, sabe aquilo multiplicado por 1000, foi multiplicado a energia. E através dali, eu fui captando mais e mais coisas, assim. Hoje eu sou facilitadora de barras, né? Eu fui me percebendo, eu já produzia japamalas e comecei a acreditar na minha capacidade de ensinar outras pessoas a produzir japamalas, o que até então eu não acreditava, porque eu fazia as peças, eu achava bonito, mas eu não me via ensinando, né? Até que eu precisei que outras pessoas me falassem e eu começasse a expandir isso. E isso aí é bem sobre o empoderamento que o facelift energético gera na gente. O que acontece? Tu vai lá, né, com o toque da mão, tua mão é um estímulo. Tu ativa, tu dá comandos dessas energias, que são 32 energias. E aí no tocar, e tu toca sem julgamento, né? Porque a gente, quando tá tocando, fazendo em alguém, a gente também tá recebendo essa energia. Então é um toque tão sem julgamento, e esse toque, ele provoca na pessoa essa liberação dos julgamentos que a gente vai comprando dos outros. Então, por que aumenta a comunhão? Porque a gente para de se julgar e a gente começa a perceber o nosso corpo como uma potência. Sim. E quando a gente percebe isso e libera esses julgamentos, né, de que a gente não é bom bastante, de que nossa imagem não está perfeita, até porque a gente já sabe hoje, se eu falo, e eu acho que eu gosto tanto, eu vou para a vulnerabilidade de dizer aqui, eu gosto tanto do facelift, eu sou fisioterapeuta, então eu trabalho há muito tempo com o corpo, mas eu sempre julguei muito o meu corpo. Eu sempre fui uma pessoa assim que, tipo, pá, como fazer uma live se eu tiver com o cabelo meio, tipo, tem grisalha aparecendo? Não tem como fazer uma live. Sim. Ou, na época eu ainda não, quando eu comecei a gravar os vídeos pós-facelift, eu já era facilitadora de grupos de mulheres. Então, às vezes eu me reunia com a minha parceira de trabalho, com a sócia na época, a gente criava, assim, um conteúdo maravilhoso. E eu dizia para ela, não, eu não vou postar. Passava um dia, às vezes, produzindo vídeo. E chegava na hora, não vou postar. Olha a minha imagem, olha como eu tô bochechuda. Olha como isso, olha como aquilo. Assim, ó, era um julgamento em cima do outro.
E aí, muitas vezes, tu deixava de entregar o presente que tu é para essa realidade. Hoje, eu canso assim, ó. Hoje a gente agendou, deu para postar aqui, né? Mas às vezes eu tô na energia, vem uma coisa assim, vou fazer uma live relâmpago. Se eu não falar disso agora, eu vou perder o time. Eu abro a câmera, posso passar hoje passei um batonzinho aqui, né? Mas às vezes tô escabelada, não tô nem de batom, não vou perder energia. Eu quero passar isso para as pessoas. Isso. E isso, quem me empoderou de fazer isso sem me julgar e sem ter tanta forma, estrutura e maquiagem e make, foi a energia do facelift. Porque eu parei de me julgar, né? E é legal a gente trazer aqui que o que acontece? O nosso corpo ele é perfeito, ele foi criado para funcionar nessa realidade. E ele tem tudo que a gente precisa para funcionar bem. E quantas vezes a gente fica se tolindo e indo para a caixinha do que é definido, né? Quando tu faz uma sessão de facelift, expande de uma maneira que até muitas vezes tu cria doenças por estar se julgando, por estar se definindo, por estar se diminuindo, né? Por não se achar bom bastante. Olha o que é uma depressão, né? Eu sempre digo, eu noto muito isso nos meus clientes de geriatria. Por quê? Porque eu tenho clientes que eu atendo, eu sou há 24 anos formada. Então, assim, ó, o facelift, eu fui fazer o curso em 2020, final de janeiro de 2020. E nós estamos em 23, então faz menos de 3 anos que eu tenho facelift. E aí, esses pacientes que eu continuo atendendo, eles estão com uma outra aparência. E aí a gente fala na aparência porque a aparência é só um resultado, né? É um reflexo de tudo que mudou internamente. Então, o paciente que não estava mais caminhando, paciente que já não tinha aquele amor pela vida, né? De sair da cama, de ir num pátio passear. E aí vocês devem estar pensando assim, Max, que coisa mais simples que tu está trazendo. Mas pensa isso para um paciente que está vegetando ou que está numa cadeira de roda, voltar a dar uns passos, a ter essa vontade de sair do quarto e ir para a rua, olhar para o sol, olhar para uma árvore, fazer uma atividade física contigo, conversar, que muitas vezes eles já não estão mais nem falando, que eles vão se fechando. Isso é muita coisa, gente. Isso é fazer mágica, né? Isso está aí disponível para qualquer um de nós, né, Neisa? Um de nós. E que bom, né, Mac, que outros profissionais da saúde tivessem acesso a essas mágicas, psicólogos, psiquiatras, porque hoje em dia se vende muito doença, se vende depressão, as pessoas a qualquer momento, fulano tá com depressão, toma um remédio. Então é tão fácil, eu não tô aqui indo contra, mas é tão fácil a pessoa ir primeiro direto para o lado da depressão, para o lado do, né? Como seria olharem com mais amorosidade, sentir a energia, sentir que a realidade pode mudar com acesso a outras energias, né? E mais uma vez, eu vou falar dos ganhos financeiros. Também, quando eu escolho receber uma sessão de facelift, acontecem mágicas financeiras. Sempre. Assim, e aí, às vezes, no primeiro momento, às vezes, eu tô querendo hoje tal processo. E tu avalia quando tu recebeu o facelift. Eu não sei, o meu ser recebe isso também com ganhos financeiros. Porque ele vem como uma virada de chave, assim, é o acesso, né? A energia. Eu acho que é porque eu me sinto assim tão aberta a ele, né? A amorosidade, assim. Eu vou te dizer uma coisa, Neisa, eu me tornei facilitadora do facelift bem no início da pandemia, né? Eu fiz o curso que é um dos pré-requisitos, que é os 3 dias de corpo, no final de semana, tá? Lá pelo dia. Tipo, aquele final de semana no domingo. Foi no domingo que acabou. Na época foi com o Rodrigo Dantas, foi meu primeiro 3 dias de corpo. E aí, a pandemia começou na terça. Tipo, segunda eu ainda fui trabalhar, já tava assim, todo aquele rumor, né? Que tudo ia fechar. E aí, na terça-feira, deu lockdown, fechou tudo. E eu trabalhava em geriatria, idoso em grupo de risco, eu praticamente fui demitida das geriatrias. Eu não tinha meu espaço na época, nem nada. E aí, como eu tava na energia, eu lembro até, eu sou muito grata ao meu noivo, porque ele disse assim, Mac, tu já tem gente, colegas que fizeram 3 dias de corpo comigo me disseram, Mac, eu quero fazer uma classe contigo. Porque na época eu já falava assim, ó, com entusiasmo absurdo, eu fui para aqueles 3 dias de corpo, porque eu queria me tornar facilitadora de facelift, né?
Então, e aí, cheguei lá aplicando em todo mundo. Tinha intervalo, eu digo, vem cá que eu vou te aplicar um facelift, né? Eu lembro que na época eu era louca do facelift, porque sim, hoje eu sei da importância das barras e eu não deixo de fazer as barras pelo menos uma vez na semana. Agora, antes era o facelift. Eu fiz mais de 21 dias. Onde é que eu quero chegar com isso? É que nesse período de lockdown, os primeiros dias eu consegui, que foi minha segunda facilitadora, gratidão a ela também, né? Sim. Falei aqui da Cris Fornec, vou falar da Márcia Charão, foi minha segunda facilitadora, porque ela era minha vizinha. E aí eu digo, eu vou fazer 21 dias corrido de facelift, porque agora eu vou ter tempo para poder receber. E aí eu fiz. E aquilo me empoderou de uma maneira que eu lembro que meu noivo disse assim, não espera para pagar o teu... Porque a gente paga uma taxa para poder dar classes, né? Uma vez por ano. Era a minha primeira classe. Eu digo assim, mas como é que agora eu vou mexer nesse dinheiro, né? Se eu tô parada, não tá entrando renda de nada. E aí ele, eu te empresto. Eu digo, não, eu não quero pegar emprestado, porque eu já tô devendo dos 3 dias de corpo, porque na época minha mãe tinha me emprestado uma parte, porque eu não tinha o todo. E na minha cabeça, assim, até o final do ano eu pago ela, né? Ia ter a renda das clínicas, dos atendimentos que eu fazia a domicílio, só que parou tudo. Ele, Maqui, faz aí. Gente, resumo, tá? Eu paguei essa taxa fazendo 21 dias de facelift. Eu fui me empoderando que ia dar certo, né? A gente para de julgar e definir como as coisas têm que aparecer. E aí, assim, ó, paguei a minha taxa, a minha primeira classe, meio a tudo fechado, foi dada assim, ó, tinha 4 alunas, 4, deixa eu ver. A Bia, Simone, a Nath, a Carla, que foi minha colega de 3 dias de corpo, 4 alunas. E aí o lugar onde eu ia fazer me disse assim, Maqui, tu não tem como botar as 4 numa sala, porque vai que me denuncia. Eu, tá bom, vamos pegar essa turma de 4, vamos dividir em 2, então. Fiz na terça e na quinta. E ali eu já paguei já devolvi dinheiro para ele da licença, comecei a pagar minha mãe, e aí começou a vir ideias que eu não tinha antes, depois eu tinha uma coisa assim, não vou atender no meu apartamento, porque não sei o quê, a gente vem com a história do rei, que vem aquela história do nosso ambiente, não é para misturar, eu digo, eu sou um ser potente, sou um ser infinito, estou em prol, né, É isso, exatamente sobre isso, né? Para de julgar isso, ou é a minha potência, eu vou aplicar uma energia que vai fazer bem para o outro, todo mundo vai ficar bem e minha casa vai ficar bem, né? Porque a energia se expande. Sim. Comecei a atender dentro da minha casa, gente, fechar assim, ó, pacote com as minhas vizinhas. Na época eu não tinha maca, né? Eu não tinha o meu espaço, então eu atendia na cadeira mesmo, que é o que eu tinha comprado para as barras, para levar nas geriatrias. E aí, assim, ó, ali eu comecei a criar muito dinheiro com facelift. As mulheres vieram com a ideia de que, facelift, né? Vou aproveitar que eu tô no meio da pandemia e vou dar uma puxadinha. Gente, as mulheres começaram a voltar e fechar pacote por causa do bem-estar. Tipo, aquela coisa de melhorar a comunicação com os filhos, de passar o medo da pandemia, que tava todo mundo muito assim, né? Não tiro a máscara, fico de máscara. Eu lembro que tinha pessoas que no começo vinham e ainda faziam facelift, eu fazia por cima da máscara, né? E o pior é que a gente depois fazia foto e tinha diferença. Então, porque é energético. Resumo da história, eu me mantive financeiramente. O início da minha pandemia inteira com o facelift. Não foi nem com as barras mesmo. Porque as barras eu acho que as pessoas ainda assim, tipo, né? Vou parar agora porque é pandemia. E como eu comecei lá no condomínio onde eu morava, o que aconteceu? As mulheres sentiam bem-estar. Elas saíram daquela coisa do medo, né? De pegar o vírus, de passar para alguém. Melhorou o convívio dentro de casa. Aí eu lembro que algumas na época pediram, tu faz em homem também. Eu digo, claro que eu faço em homem. Aí mandava o marido, porque às vezes a situação em casa estava meio tensa, por todo o contexto, né? Pessoas que passavam a vida inteira trabalhando na rua e que só se viam de noite ou para fazer lazer, começaram a trabalhar home office, todo mundo socado numa casa e com os filhos ainda, cheio de energia porque não podia ir para a rua, né? Então, o facelift criou muito para mim por causa desses resultados que as pessoas estavam tendo. E aí elas começavam a falar de uma vizinha para outra. E eu lembro assim, foi o meu ganha-pão por um bom tempo durante a pandemia. Porque aí eu não estava mais fazendo fisioterapia, comecei a dar classe, começou gente a aparecer. Virei facilitadora de barras depois, também durante a pandemia. E aí, quando tu traz o facelift, contribui financeiramente, para mim ele contribui muito. Eu até aqui posso estar dando um tiro no pé,
mas tem pessoas que fazem 21 dias e emagrecem muito com facelift. Sim. Não é um processo corporal que me ajude a emagrecer. Para mim, não é esse o resultado maior que eu vejo. Para mim, é questão de bem-estar. Diferente, em alguma forma mais. Cada ser expande. Gratidão a ti, Cris, por estar nos assistindo aqui, por estar contribuindo energeticamente com a gente. E a Cris, eu acho que também é praticante de facelift. Se quiser deixar alguma coisa aí por escrito. Quem tiver perguntas para fazer para mim e para a Neisa sobre o facelift também, né? Tragam aí, a gente pode tirar dúvidas de vocês. Mas o que eu quero dizer? De novo, eu já fiz 2 vezes de 21 dias na época da pandemia, porque eu tinha mais tempo e as alunas tinham mais tempo de vir, né? A primeira vez eu fiz lá, como eu disse, lá no espaço da Márcia Charão, que fica no Partenon. A segunda vez eu já fiz aqui no meu espaço com uma aluna minha, Simone, né? A gente fez 21 dias de facelift. E hoje eu estou buscando alguém que queira fazer 21 dias seguidos, porque eu sei como cria essa questão do facelift, né? E, gente, também quem não quiser fazer o curso, faça as questões com a gente. Podemos já ir começando. E aí, assim, ó, eu acho legal trazer, né? Eu não vou me estender muito, porque senão a live fica comprida, às vezes as pessoas não nos assistem, tem muitas correrias para fazer. Facelift tem uma gama de resultado. Para cada pessoa é uma experiência. Como eu disse, eu conheço colegas que emagreceram muito fazendo facelift em 21 dias. Eu não noto tanto a questão do emagrecimento, mas eu noto muito a questão de me empoderar, de vir fazer vídeo, de falar com as pessoas, de me comunicar. E também financeiramente, porque parece que quando a gente para de se julgar, a gente começa a brilhar, né? E é exatamente sobre isso, porque dinheiro é pro corpo. Então, conforme a gente vai honrando mais o corpo, e o facelift promove essa honra ao corpo, esse corpo vai se conectando com pessoas prósperas, e a prosperidade começa, né? E ontem eu trouxe para nossa chamadinha, aquele antes e depois, de 10 anos, gente. A minha primeira foto eu tinha 35 anos. Eu agora estou com 45. Então, olhem aquelas duas fotos. Foi mágico. Né? E eu vou dizer que quem percebeu isso foi as gurias. Ontem aqui a gente estava fazendo uma troca de processo corporal e as gurias disseram, Má, que diferente aquela foto que tu postou de Ai, como é que é? Uma lembrança tua de 10 anos atrás, como tu tá melhor agora. E eu, na primeira eu achei assim, que diferente que tu tá. E aí eu já fui pra justificativa, né? Dei uma engordada. Olha aí os julgamentos, os auto-julgamentos, né? E aí elas assim, não, aqui, olha teu rosto, olha a diferença da suavidade né? E aí eu, então eu vou botar as duas, uma do lado da outra, até pra convidar as pessoas, né? Mas lembrando que isso pra mim foi um reflexo. Isso pra mim não foi um objetivo. É um reflexo. Porque quando a gente... Exatamente, é de dentro para fora isso tudo, né? E a Neisa trouxe aqui um fator que para mim também fez a diferença, que é a questão financeira com a utilização. Eu super indico uma classe de facelift, porque expande muito, olha, expande em todas as áreas, e a pessoa pensa que é só estético, né? Porque é a primeira coisa que a pessoa pensa, nossa, eu fui sem saber, esse facelift, eu me joguei na classe pela energia, eu não estava pensando nem em estética, nossa, aquilo me chamou de uma maneira tão forte, né? Eu disse, tô lá, e fui. E foi muito assim, a gente trouxe empatia. Eu não sei, acho que é dia 28 eu vou estar fazendo uma classe de facelift energético, se alguém tiver interesse em participar, ou quiser fazer. Já tendo feito. E assim, ó, quem quiser também fazer sessões, e aí a Neisa vai passar onde que tu atende, Neisa, passa aí, fala onde é que tu atende, passa a tua rede, se bem que vai ficar nas nossas duas redes, né? Mas não custa falar, né? Tanto eu quanto a Neisa, a gente trabalha na Zona Sul, aí eu vou passar meu endereço aqui, depois vou deixar tu passar antes da gente encerrar a live. Então, assim, ó, dia 28 agora eu tô fazendo uma classe de facelift, quem quiser mais informações, me chama, a gente conversa sem compromisso, né? Às vezes a pessoa vem, conversa, deixa para fazer mais adiante, não tem problema. Daqui a pouco a pessoa gostou da Neisa, vai querer marcar uma sessãozinha antes para ver como é que é e de repente depois fazer o... Tá tudo certo, gente. Busque. E quem não é de Porto Alegre que for assistir essa live, vá para sua cidade, busque algum praticante para receber essa energia, né? E quem sabe também venha fazer, porque isso não é só para quem trabalha, gente. Pode aplicar nos filhos, no marido, no papagaio, no periquito, enfim.
quem tem empresa, que quer melhorar sua comunicação, quem gerencia, Sim. abre para todo mundo. É um processo que realmente a aparência é só um reflexo de todas as mudanças internas, né? Meu espaço fica aqui na Cariri 24, Vila Assunção, Zona Sul de Porto Alegre, 5 minutinhos do Barra Shopping. Então, assim, ó, quer fazer uma classe, quer agendar uma sessão, me chama, vem e a gente combina. E, Neisa, agora passa teu endereço de atendimento, fala aí. Então, tá. Eu vou me colocar aqui à disposição. Eu sou facilitadora de barras. Quem já fez uma classe com a MAC e está escolhendo fazer a segunda classe, converso com a MAC, ela pode sublocar o espaço dela para me dar uma classe. Quem já fez classe com ela de barras, né? Eu atendo aqui na Avenida Serraria. Vou passar o endereço depois que a MAC postar. E vou passar o meu telefone também depois que a MAC postar. Então, escolha. Eu digo Access, assim, ele me trouxe outro espaço. Antes era fácil da pessoa me colocar lá embaixo, assim, com um comentário. E hoje, eu me coloco para cima. Eu me amo, né? Porque a gente não tem que ficar no espaço de querer agradar os outros, e sim da gente se amar, se empoderar. Porque onde a gente se ama, a gente se coloca em outros espaços, né? E o facelift me trouxe muito isso, as barras me trouxeram muito isso. Eu sou muito grata às barras, ao facelift. E gratidão, Mac, por me convidar. Tu já vai ficando aí de sobreaviso, porque nós vamos fazer mais uma. Hoje a gente enfatizou aqui o facelift, né? Mas meu objetivo é continuar com as lives de barras também. Daí eu já tinha convidado a Neisa, só que ela estava na semana passada, não conseguiu um horário, nossos horários não se fecharam. E aí eu vou aproveitar para falar do facelift, porque realmente pós-carnaval eu tenho a classe de facelift para dar, né? E, aliás, deixa eu aproveitar para falar para o pessoal de Capão da Canoa. Eu vou estar em Capão, eu chego em Capão quinta de noite, então se alguém quiser atendimento na sexta-feira durante o dia, eu estarei em Capão da Canoa disponível para fazer atendimentos lá. Também me procura no direct, ou me manda um WhatsApp e a gente combina, certo? E, e semana que depois do carnaval, eu e a Neisa vamos ver uma data para daí falar da tua experiência, porque daí tu é praticante de barras, tu é facilitadora também, né? Então, bora também falar sobre as barras, porque quanto mais gente souberem dessas ferramentas que são tão simples, não são invasivas. Quando a gente fala em processo corporal, as pessoas me perguntam tanta coisa, tipo, tem que tirar roupa. Não tem que tirar roupa. Barra de axis, a gente não precisa nem falar. Facelift barras, as pessoas não precisam nem falar com a gente. É só deitar ali, fazer a escolha de estar ali na permissão com o seu momento e receber esses toques suaves, né? As barras são toques na cabeça, o facelift é no rosto, no peito, mas também pode ser aplicado em outras regiões, no pé, no útero. Às vezes o corpo vai se comunicando energeticamente, vai chamando a nossa mão, né, para outros locais. Falar mais uma parte do facelift, ele trabalha com traumas também. E às vezes a gente até dá uma esquecida nisso, mas eu estava aplicando, né, em uma pessoa outro processo corporal ligado às barras, e de repente veio aquela intuição como o corpo da pessoa me pedindo facelift em determinada região. E eu, nossa, ainda perguntei de novo, assim, né, pro meu ser, é isso mesmo, o corpo da pessoa estava pedindo numa determinada parte a aplicação de facelift, porque ele trabalha com traumas. E aí aquilo ficou comprovado para mim, sabe? Foi mágico, assim. São coisas que a gente comenta em alguns momentos. Então, realmente, ele trabalha uma série de... É um pacote. Eu não trouxe nenhuma experiência para não prolongar muito, né? Hoje a gente marcou bem essa questão, então, da imagem por reflexo dos julgamentos que a gente para de ter. A gente marcou a questão da prosperidade, porque a gente falou da comunhão com o corpo. Agora, isso que tu tá trazendo também tem toda a questão hormonal, né? Questão de libido. Então, de mulheres que curaram miomas, que teriam que fazer cirurgia e cancelaram cirurgia. Mulheres que pararam de fazer uso de hormônio, né? No período da menopausa. Então, é muita coisa que o facelift faz. E quando tu trouxe isso, eu me lembro um fato, talvez a pessoa até vai estar assistindo, vai ver essa live depois, porque ela me segue.
Eu atendi uma pessoa que, tipo, tava aplicando facelift no rosto e tava chamando pro útero, chamando pro útero. Só que era meu primeiro contato com a cliente, né? Ela nunca tinha recebido barras nem nada. E aí eu Sim. digo, ai, eu vou pedir licença para ela, né? Eu disse, olha só, não te importa, porque a gente conversa com o corpo, a gente não agride o corpo, não sai tocando, né? O facilitador, o praticante que está ali fazendo, ele vai conversar com a pessoa, porque tudo é uma escolha de quem está na maca. Se alguém na maca disser assim, ó, não gosto que me toquem no pescoço, a gente vai buscar tocar em outro lugar. Não é necessário que seja, né? Não é uma coisa estruturada. Sim. E aí eu falei para ela assim, tu te importa que eu te toque na região do útero? Toquei na região do útero dela, fiz o resto do facelift ali, depois encerrei a sessão, né, na parte da reestruturação que a gente faz, e ela chorou muito, né? E aí, pra mim, ela não se abriu, mas aí ela falou para quem tinha indicado ela para mim, que é muito minha amiga, e ela disse, bah, vê, eu perdi o meu bebê, eu tive um aborto espontâneo, faz uns 15 dias, é uma coisa que eu não tô aceitando, tá muito difícil lidar com essa dor, e aí tua amiga, eu acho que é meio bruxa, porque ela foi lá tocar na região do útero, e aquilo foi me trazendo um acolhimento, né? Minha amiga trouxe esse feedback para mim. Então, olha como tem coisa no corpo da gente. E olha o quanto essas energias podem contribuir com a gente, coisas que às vezes a gente nem sabe, né? Assim como as barras vão limpando crença, pensamento, sentimento que a gente nem imagina que tenha, né? Às vezes vem à tona por imagens, por desconfortos. Às vezes a gente limpa e nem percebe, porque é muito sutil. É para ser, como diz o Axis, né? Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. É para ser com leveza mesmo. Não precisa ser na base do trauma, da dor, do sofrimento, né? Então tá, Neisa, para não ficar muito longa essa live. Gratidão imensa pela tua contribuição. E depois a gente vai. O pessoal vai nos acompanhando aí, porque a gente vai fazer mais adiante uma live falando das barras. Quem sabe depois uma outra falando de todos os processos que a gente tem, né? Mais Todos mágicos, muito bom. E tanto, eu acho que a Neisa também, né? Eu tô me botando à disposição. Se alguém tiver dúvida, quiser saber mais, entra Pode nos chamar. em contato, né? Acho que a Neisa também está à disposição para tirar dúvidas. À disposição, sim. Tem lá o meu WhatsApp no Insta, mas eu vou colocar depois aqui na postagem da live também. E gratidão a Cris que nos acompanhou aí desde o início da live. E até a próxima, né? Um beijo, então, gente. Um super beijo, um ótimo feriado a todos.